Se hoje fosse o seu último dia, você estaria satisfeito com a vida que construiu? A resposta pode parecer óbvia, mas quando a pergunta ecoa de verdade dentro de nós, ela corta como uma lâmina fina, revelando verdades que passamos a vida tentando evitar. Corremos, planejamos, nos estressamos com prazos, contas e metas. Vivemos fazendo listas para a próxima semana, o próximo mês, o próximo ano, como se houvesse sempre mais tempo, como se a vida fosse uma espécie de ensaio geral. E o grande espetáculo, a verdadeira estreia, ainda estivesse por vir. Mas aqui está a verdade que quase ninguém quer encarar. Esse é o espetáculo. Esse é o palco. Não há segunda chamada. Não há garantia de amanhã. É por isso que existe uma antiga frase latina que atravessou séculos, sussurrando como um fantasma persistente ao ouvido de cada geração. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Para muitos, soa mórbido, quase como um mau presságio. Mas para aqueles que realmente entenderam seu significado, ela não é sobre medo, é sobre despertar. É como um alarme filosófico que não pode ser ignorado, chamando você de volta para a realidade. O tempo não é infinito, e cada segundo que você tem é uma moeda que só pode ser gasta uma vez. Os estoicos da Roma antiga sabiam disso. Para eles, lembrar da morte não era uma obsessão sombria, mas uma ferramenta para viver de forma mais plena e verdadeira. Marco Aurélio, o imperador filósofo que governava um império durante o dia e escrevia à luz de velas à noite, sussurrava para si mesmo: você pode deixar a vida agora. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa, não como poesia, mas como sobrevivência. Ele sabia que cada momento poderia ser o último, e por isso se forçava a viver com virtude, coragem e presença, porque no fim, nada mais sobrevive. E ainda assim, basta olhar ao redor. Quantas pessoas vivem como se fossem eternas? Quantos de nós gastam horas em disputas insignificantes, buscando a aprovação de estranhos na internet, afogados em distrações que anestesiam uma verdade inevitável? Estamos sempre ocupados demais para ligar para alguém que amamos, sempre distraídos demais para refletir sobre para onde estamos indo, sempre assumindo que haverá mais tempo, mais tarde, para tudo. Mas cada segundo que passa não é apenas tempo, é um pedaço da sua vida, gasto para sempre. A grande questão que precisamos enfrentar é esta: como viver de forma plena sabendo que a morte é inevitável? Como transformar essa consciência em algo que não nos paralise de ansiedade, mas que nos liberte para viver com propósito e verdade? A resposta não está apenas nos filósofos antigos, mas também em vozes mais recentes, dos existencialistas como Sartre e Camus, que abraçaram o absurdo da vida, aos samurais japoneses que treinavam todos os dias, como se fossem para a última batalha, e, principalmente, nas histórias reais de pessoas que olharam a morte de frente e, por isso, descobriram o que significa realmente estar vivo. Este vídeo não é uma meditação sombria sobre o fim, mas um convite para despertar antes que seja tarde. Vamos explorar práticas que atravessaram séculos, de meditações estoicas e budistas à presença serena dos guerreiros samurais. Vamos enfrentar de frente o vazio existencial que muitos tentam evitar.
transformando-o em combustível para clareza e ação. E vamos sair daqui não com medo, mas com poder. O tipo de poder que vem de saber que você não tem para sempre. E por isso mesmo, cada instante importa. Então eu te pergunto, você está apenas existindo ou realmente vivendo? Porque a verdade é simples e ao mesmo tempo brutal. A maioria das pessoas só percebe o que importa quando já não há tempo para mudar. Mas você não precisa ser como a maioria. Você não precisa esperar pelo diagnóstico, pelo acidente, pela tragédia. A pergunta que vamos perseguir juntos é esta: como viver como se cada dia fosse o último, antes que realmente seja? A filosofia antiga do Memento Mori. Para entender como viver plenamente, é preciso encarar a morte de frente, não como algo distante e abstrato, mas como uma realidade próxima, inevitável e silenciosa. Por milhares de anos, os seres humanos mais sábios, filósofos, monges, guerreiros, poetas, repetiram a mesma verdade em diferentes idiomas e tradições. Se você quer viver bem, deve lembrar que vai morrer. Não de vez em quando, não apenas em momentos de crise, mas sempre. Não como uma sombra que traz medo, mas como uma lâmina que corta a ilusão e revela o que realmente importa. Os estoicos da Roma antiga compreenderam isso de uma forma única. Para eles, a morte não era o inimigo da vida, mas o seu professor mais honesto. Não havia espaço para ilusões. O tempo é curto, e cada momento desperdiçado é uma parte da vida que não retorna. Sêneca, um dos grandes nomes do estoicismo, escreveu em sua famosa obra sobre a brevidade da vida que a existência é longa, se soubermos usá-la. Ele não falava sobre chegar aos 100 anos, falava sobre viver com presença, sem desperdiçar horas com discussões inúteis, desejos superficiais e a busca incessante por reconhecimento. Para Sêneca, a consciência da morte não era algo para assustar, mas para libertar. Quem entende que o tempo é finito, começa a separar o essencial do trivial. Epicteto, outro estoico, sabia disso de maneira visceral. Nascido escravo, ele conhecia a fragilidade da vida em sua forma mais crua. Para ele, nada podia ser tomado como garantido, nem a saúde, nem as posses, nem sequer o amanhecer seguinte. Ele ensinava seus alunos a olharem para seus entes queridos e lembrarem: eles são mortais e podem partir a qualquer instante. Longe de criar ansiedade, essa prática criava gratidão. Se você soubesse que o tempo com alguém é limitado, não falaria com mais amor? Não estaria mais presente? Não largaria o telefone para realmente ouvir aquela voz, aquele riso? Para os estoicos, essa lembrança era um antídoto contra o descuido e o egoísmo. Marco Aurélio, o imperador que governava milhões de vidas e enfrentava guerras, traições e pragas, resumia essa filosofia com brutal clareza: você pode deixar a vida agora. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Ele não escrevia isso como poeta em busca de aplausos. Escrevia como soldado, como governante, como homem que via a morte todos os dias. Essa frase era um comando, uma bússola moral. Para ele, se cada dia pudesse ser o último, só havia um caminho lógico: viver com virtude, coragem e verdade. Porque tudo o mais, riqueza, status, glória, desapareceria como poeira. E enquanto Roma ecoava com essa filosofia, em outras partes do mundo, ideias semelhantes nasciam sob formas diferentes. Na Índia antiga e depois em toda a Ásia, o budismo desenvolveu um princípio chamado anicca, a impermanência.
Nada dura para sempre. Tudo está em fluxo. Seu corpo, seus relacionamentos, suas conquistas e até suas dores. Nada é fixo. Essa visão, em vez de ser um peso, era um convite à liberdade. Monges budistas meditavam em cemitérios, visualizavam seus próprios corpos se decompondo, não para se traumatizarem, mas para se libertarem do apego. Ao perceber que tudo é transitório, eles abandonavam a necessidade de controlar e de segurar o que não pode ser segurado. Ao invés de medo, encontravam paz. O Zen budismo levou isso ainda mais longe. Em suas tradições, cada respiração era vista como uma dádiva e uma despedida. Os samurais, profundamente influenciados por essa visão, começavam o dia com uma frase direta: "Hoje posso morrer", não como uma lamentação, mas como uma orientação espiritual e prática. Essa simples lembrança dava a eles uma calma quase sobrenatural, uma clareza que os tornava implacáveis na batalha e serenos na rotina. Quando você realmente entende que pode não ter outro dia, você não perde tempo com frivolidades. Suas palavras se tornam mais ponderadas, seus gestos mais intencionais. Até sua coragem floresce, porque o medo perde o poder. Enquanto isso, na Europa moderna, outra corrente filosófica se desenvolvia: o existencialismo. Diferente dos estoicos e budistas, os existencialistas como Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre e Albert Camus não acreditavam em um propósito cósmico ou em uma ordem universal. Para eles, o universo era silencioso. A vida, por padrão, era absurda. Não havia manual, nenhuma resposta gravada no céu. Mas foi justamente nesse silêncio que eles encontraram liberdade. Heidegger dizia que passamos a maior parte de nossas vidas em uma espécie de sono desperto, presos em rotinas, distrações e máscaras sociais. Mas ao nos lembrarmos de que vamos morrer, somos sacudidos para fora desse torpor. Despertamos. Passamos a questionar: o que estou fazendo aqui? O que realmente quero que minha vida signifique? Para Heidegger, a morte não era só o fim. Era o espelho que nos força a viver de modo autêntico. Sartre, por sua vez, levou isso a uma conclusão radical. Se não há significado dado, então somos absolutamente livres e absolutamente responsáveis. Cada escolha, cada ação, cada crença, tudo recai sobre nós. Não podemos culpar o destino, a sociedade ou os deuses. O peso dessa liberdade pode esmagar, mas também pode forjar. A consciência da morte nos força a escolher quem seremos, em vez de esperar que o mundo nos diga. Camus trouxe talvez a visão mais poética e brutal de todas. Ele descreveu a vida como o mito de Sísifo. Empurramos uma pedra-montanha acima, apenas para vê-la rolar de volta, dia após dia. Para ele, esse era o absurdo da existência. Mas, em vez de desistir, Camus disse que devemos imaginar Sísifo feliz. Por quê? Porque, ao aceitar o absurdo e continuar empurrando, Sísifo toma posse de seu destino. Ele se torna livre. Em todas essas tradições, de Roma à Índia, do Japão ao existencialismo europeu, a mensagem central é a mesma: a morte dá urgência à vida. Quando você realmente permite que essa verdade penetre, não só na mente, mas no coração, o mundo muda. As distrações perdem força. O que é superficial se dissolve, e o que resta é clareza. Uma clareza que transforma como você fala, escolhe, ama e até sofre. A questão então não é se você vai morrer. Isso é garantido.
A questão é: você vai viver antes disso acontecer? A ilusão do tempo e o perigo de viver no depois. Existe uma mentira que quase todos nós contamos a nós mesmos, todos os dias, de forma silenciosa e automática. É a mentira de que sempre teremos mais tempo, que podemos deixar as coisas importantes para depois, que o momento certo virá mais tarde. É uma ilusão confortável, quase sedutora, que mantém milhões de pessoas em uma espécie de transe existencial, sempre ocupadas, sempre correndo, mas raramente vivendo de verdade. Quantas vezes você já pensou algo como: vou começar a cuidar de mim quando a agenda acalmar, ou vou ter aquela conversa importante quando tudo estiver mais tranquilo, ou ainda, um dia vou seguir meu sonho quando as circunstâncias forem ideais. Essa mentalidade de só mais um pouco, depois eu faço, é a prisão invisível que prende grande parte da humanidade. É o modo um dia. E é por isso que tantas pessoas chegam ao fim de suas vidas cheias de arrependimentos. Elas não temem a morte em si. Temem perceber tarde demais que passaram décadas apenas existindo, sempre esperando a vida começar. O filósofo Sêneca alertou sobre esse engano em sua obra, sobre a brevidade da vida. Ele escreveu: não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito. A vida é longa o suficiente se for bem usada. Ele não culpava o destino, nem a biologia, nem tragédias inevitáveis. Ele colocava a responsabilidade em nós, na forma como usamos nossos dias. E se você realmente observar, verá que ele estava certo. Passamos incontáveis horas presos em distrações que sentimos como normais, rolando feeds de redes sociais sem fim, consumindo conteúdos que esquecemos minutos depois, comparando nossas vidas com as de estranhos que jamais conheceremos. E pior, tudo isso vem embalado como entretenimento ou informação, o que nos dá a falsa sensação de que estamos ocupados e atualizados, quando na verdade estamos apenas fugindo. Essa é a armadilha mais perigosa das distrações. Elas não apenas roubam nosso tempo, mas nos fazem sentir que esse tempo foi bem gasto. Assistir vídeos por horas, acompanhar dramas e opiniões alheias, verificar notificações compulsivamente, parece inofensivo, até prazeroso, mas no fundo, muitas vezes, tudo isso é uma fuga do desconforto, uma fuga do silêncio, uma fuga da pergunta que sempre espreita quando estamos sozinhos. Estou realmente vivendo a vida que quero viver? Quando estamos distraídos, não precisamos encarar essa pergunta, mas o preço é alto. Dias, meses e até anos que evaporam sem deixar nada de verdade. E o que acontece quando olhamos para trás e percebemos o quanto perdemos? Normalmente, tentamos compensar acelerando, enchendo a agenda com mais tarefas, buscando uma produtividade quase obsessiva, como se trabalhar ou consumir mais pudesse preencher o vazio que sentimos. Mas isso só aprofunda o problema. Continuamos ocupados, mas continuamos vazios. É aqui que entra uma ideia fundamental. O futuro não existe. Parece óbvio, mas a maioria de nós vive como se existisse. O futuro é apenas uma projeção, uma construção mental. Ele nunca chega como imaginamos. Tudo o que temos é este momento, o presente. E ainda assim, a maioria de nós o trata como descartável, enquanto se agarra a promessas de um amanhã que pode nunca vir. E isso nos leva a uma pergunta desconfortável: e se não houver amanhã?
Não como figura de linguagem, mas literalmente. E se este ano, este mês, ou até mesmo esta semana, for o último capítulo da sua história, como isso mudaria o que você está fazendo agora? Com quem você gasta seu tempo? O que você escolhe adiar e o que você finalmente decide enfrentar? O problema é que fomos ensinados a tratar a urgência como algo reservado para crises, como se só devêssemos sentir que o tempo importa quando há uma emergência, uma doença ou uma ameaça iminente. Mas a verdade é que a urgência sempre existiu. O tempo sempre foi finito. A única diferença é que preferimos ignorar isso até que a realidade nos força a encarar. É por isso que muitos vivem como sonâmbulos, não porque sejam preguiçosos, mas porque foram treinados para acreditar que a vida de verdade está sempre no horizonte, sempre em algum ponto futuro que nunca chega. Esse é o engano mais cruel. Quando você finalmente percebe a importância do momento presente, muitas vezes já desperdiçou uma parte preciosa dele. Como quebrar essa ilusão? A resposta não é entrar em pânico ou tentar viver tudo de uma vez, correndo de experiência em experiência, como se estivesse em uma maratona contra o tempo. A resposta é algo que chamo de urgência tranquila. Não é pressa, não é ansiedade, é uma consciência serena, mas firme, de que cada instante importa e de que precisamos escolher como vivê-lo com intenção. Urgência tranquila significa começar o dia com clareza, antes que as distrações e obrigações nos engulam. Significa perguntar: se hoje fosse meu último dia, o que realmente importaria? O que eu não deixaria para depois? Talvez a resposta seja simples: passar tempo com alguém que você ama, finalmente iniciar um projeto adiado, ter uma conversa honesta, ou simplesmente estar presente, sem o peso da correria ou da comparação. Quando você internaliza essa prática, algo muda. Você começa a dizer não para compromissos que não significam nada, para conversas vazias, para hábitos que drenam sua energia e não contribuem em nada para quem você quer ser. Sua atenção, que sempre foi o bem mais valioso, volta a ser sua, e de repente, a vida deixa de ser uma sequência de tarefas mecânicas e passa a ser um conjunto de momentos que você realmente vive e não apenas atravessa. O futuro pode continuar sendo um mistério, mas isso deixa de importar, porque você finalmente entende algo que sempre esteve diante de você. O único tempo real que existe é agora. E se você não valorizar esse instante, não haverá quantidade de amanhãs que compense. A coragem de encarar a morte e transformá-la em clareza. Se existe uma verdade que todos compartilhamos, mas que poucos têm coragem de encarar, é esta: nós vamos morrer. Não importa o quanto evitemos, distraiamos ou escondamos essa realidade, ela permanece, silenciosa, como uma sombra que nunca se afasta. Para muitos, esse pensamento é sufocante. É algo a ser enterrado sob camadas de trabalho, entretenimento e promessas de um depois, que talvez nunca chegue. Mas e se, em vez de fugir, aprendêssemos a olhar essa verdade nos olhos? E se, ao encarar a morte de frente, descobríssemos não medo, mas liberdade? A verdade é que não é a morte em si que aterroriza a maioria das pessoas. O que nos assusta de verdade é a possibilidade de chegar ao fim e perceber que nunca vivemos plenamente. Não é o último suspiro que nos persegue nos momentos de silêncio. É o fantasma do arrependimento, dos e se, que nunca deixamos de lado. E se eu tivesse seguido aquele caminho?
E se eu tivesse dito o que precisava? E se eu tivesse parado de adiar a vida que queria viver? É essa sensação de vida desperdiçada, e não a morte em si, que corrói tantas pessoas por dentro. É por isso que filósofos, mestres espirituais e até guerreiros, ao longo da história, escolheram não fugir da morte, mas meditar sobre ela. Os estoicos romanos começavam seus dias com o pensamento: posso não ver o fim deste dia. Isso não os deprimia. Pelo contrário, servia como combustível para a ação. Eles entendiam que a consciência da morte não é um peso, mas uma bússola. Ela corta o que é irrelevante. Ela nos força a ser honestos sobre como usamos nosso tempo. Ela nos lembra de que cada conversa, cada gesto e cada escolha pode ser a última e, portanto, deve ter peso. No budismo, práticas ainda mais intensas foram desenvolvidas. Monges meditavam em cemitérios, observavam corpos em decomposição e visualizavam sua própria morte, não para buscar morbidez, mas para dissolver o apego e a ilusão de permanência. Ao confrontar a fragilidade do corpo, eles despertavam para algo mais profundo, a importância do que permanece além do físico, nossas ações, nossa presença, nosso impacto. Essa clareza não traz desespero, mas paz. Porque quando aceitamos que tudo passa, aprendemos a valorizar o que está diante de nós agora. Até psicólogos modernos reconhecem o poder transformador dessa prática. Carl Jung acreditava que encarar a morte era essencial para a individuação, o processo de integrar todos os aspectos do nosso ser, inclusive nossas sombras e vulnerabilidades. Para Jung, é impossível atingir uma vida autêntica sem aceitar que nossa identidade, nosso ego e tudo o que construímos são temporários. Essa aceitação não nos faz desistir. Ela nos faz soltar a máscara e viver de forma mais verdadeira. Mas como transformar essa ideia em prática, em vez de deixá-la como um conceito distante? Uma ferramenta simples e poderosa é o Diário da Morte. Não precisa ser poético ou dramático. Basta responder todos os dias: se eu morresse esta noite, o que gostaria de ter feito hoje? Essa pergunta funciona como um filtro. De repente, tarefas e preocupações triviais perdem força, e o que realmente importa ganha prioridade. Talvez seja ligar para alguém com quem você não fala há muito tempo. Talvez seja começar um projeto que você vem adiando há anos. Ou talvez seja simplesmente passar mais tempo em silêncio, com você mesmo, em vez de se perder em ruídos externos. Outra prática, mais intensa, é a visualização do próprio funeral. Feche os olhos e imagine. As pessoas que você ama estão reunidas, falando sobre sua vida. O que você gostaria que dissessem? Que você sempre esteve ocupado, mas nunca presente? Ou que você foi alguém que amou de verdade, que deixou uma marca, que viveu com propósito? Essa reflexão não é para gerar culpa, mas clareza, porque quando sabemos como queremos ser lembrados, sabemos como devemos viver agora. Muitos fogem dessas práticas, porque temem que pensar na morte torne a vida mais pesada, mas o efeito é justamente o oposto. Quando paramos de fingir que somos imortais, descobrimos uma leveza nova. Pequenas irritações perdem importância. O orgulho dá espaço à humildade. A pressa de impressionar os outros cede lugar ao desejo de viver em alinhamento com nossos próprios valores. Paradoxalmente, quanto mais aceitamos a morte, mais vivos nos tornamos. Existe também uma transformação silenciosa que acontece: a coragem.
coragem para dizer o que realmente pensamos, mesmo correndo o risco de rejeição, coragem para mudar de direção, mesmo quando parece tarde demais, coragem para largar aquilo que não faz mais sentido, mesmo que os outros não entendam. Porque, quando lembramos que o tempo é curto, percebemos que a opinião alheia, o medo de fracassar e o desejo de agradar são distrações caras demais. Talvez a maior lição de encarar a morte seja esta: o que realmente importa já está diante de nós, agora. Não precisamos esperar um diagnóstico, um acidente ou uma perda para acordar. Não precisamos que a vida nos sacuda com violência para perceber que cada dia conta. Podemos escolher ver isso agora e começar a viver de forma que, se o fim chegar de repente, possamos dizer: eu realmente vivi. No fim, não é sobre morrer sem medo, é sobre viver sem arrependimentos. Porque quando chega a hora, não importa quantos dias tivemos, mas quantos realmente vivemos, encontrando sentido em um universo sem garantias. O que fazemos quando olhamos para o mundo e percebemos que ele não vem com manual? Quando de repente entendemos que não existe um propósito oficial esperando ser revelado, que a vida não foi escrita com um roteiro fixo e que ninguém virá nos entregar um mapa dizendo qual é o nosso caminho? Para muitos, essa constatação é como cair em um abismo. É o que os filósofos existencialistas chamaram de o vazio, a sensação de que a vida, por si só, não traz uma explicação automática, que somos nós que precisamos criá-la. Para alguns, isso soa como desespero, para outros, como liberdade. Friedrich Nietzsche, um dos pensadores mais provocativos da história, dizia: quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Essa frase resume uma das ideias mais poderosas já escritas sobre resiliência e propósito. Porque a verdade é dura, sofrimento é inevitável, dor, perdas, frustrações, elas chegam para todos, sem aviso e sem pedir permissão. Mas Nietzsche acreditava que, quando temos algo que realmente nos move, algo pelo qual estamos dispostos a suportar a dor, tudo muda. A dor continua lá, mas não nos destrói. Ela se torna combustível. O problema é que muitos esperam que esse porquê venha de fora. Esperam que a sociedade, a religião, a família ou algum evento místico traga uma missão pronta, clara e definitiva. Mas filósofos como Jean-Paul Sartre e Albert Camus nos lembraram: ninguém vai entregar isso para você. Sartre defendia a ideia de liberdade radical. Ele dizia que não existe destino pré-definido, nem propósito universal escrito nas estrelas. O que existe é a responsabilidade, muitas vezes assustadora, de escolhermos quem queremos ser. Cada decisão, cada passo, cada valor que adotamos constrói nossa identidade e dá forma à nossa vida. Albert Camus levou essa visão ainda mais longe. Ele via a existência como algo absurdamente paradoxal. Somos seres que buscam significado em um universo que não nos dá respostas claras. É como empurrar uma pedra-montanha acima, todos os dias, só para vê-la rolar de volta. A famosa metáfora de Sísifo. Para Camus, essa imagem não era motivo para desistir, mas um convite para a rebeldia. Ele dizia que, mesmo sabendo que a pedra sempre vai rolar, podemos escolher continuar empurrando. E ao fazer isso conscientemente, encontramos uma liberdade única. Não porque o mundo faça sentido, mas porque escolhemos criar sentido, mesmo quando ele não está dado.
Essa visão também foi fundamental para Viktor Frankl, o psiquiatra e sobrevivente do Holocausto que desenvolveu a logoterapia. Em meio aos horrores dos campos de concentração, Frankl percebeu algo profundo. O ser humano não sobrevive apenas de alimento ou força física, mas de propósito. Aqueles que tinham um motivo real para viver, um ente querido, uma obra inacabada, um objetivo espiritual, eram os que resistiam com mais firmeza, mesmo quando tudo parecia perdido. Ele escreveu em Busca de Sentido que tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher sua atitude em qualquer circunstância. Esse poder de escolher, de criar significado, mesmo quando o mundo parece indiferente, é a base da logoterapia. Frankl não via o propósito como algo mágico que surge do nada, mas como algo que construímos, especialmente nos momentos em que tudo parece ruir. É justamente nos períodos de dor, perda ou crise que temos a chance de nos perguntar: o que posso fazer com isso? Que história quero contar sobre essa fase? Quem posso me tornar a partir dela? Encontrar sentido, portanto, não é esperar que a vida seja fácil ou que todas as respostas surjam prontas. É aprender a transformar até as experiências mais desafiadoras em algo que nos mova para frente. Às vezes, esse sentido é íntimo e pessoal. Criar arte que expresse nossa alma. Ajudar alguém que está passando pelo que já enfrentamos. Dedicar-se a um projeto que dá voz ao que acreditamos. Outras vezes, ele é silencioso e interno. Simplesmente decidir levantar-se todos os dias com honestidade, mesmo quando o mundo parece caótico. Mas como começar a construir esse significado, especialmente quando o vazio parece tão grande? O primeiro passo é observar o que mexe com você, o que desperta sua indignação, o que faz você se emocionar, o que dá uma sensação de vida, mesmo em meio ao cansaço. O sentido raramente é encontrado em grandes respostas cósmicas. Ele vive nas pequenas coisas que chamam a nossa atenção todos os dias. O segundo passo é agir, porque propósito não se encontra apenas com reflexão, mas com movimento. Escrever, criar, ajudar, construir, explorar. Qualquer ato que tire você do modo automático e conecte você com algo maior que si mesmo. Não importa se o mundo reconhece ou aplaude, não precisa ser grandioso. O que importa é que seja verdadeiro para você. E o terceiro passo é aceitar que o sentido é dinâmico. Ele não é uma missão única que dura para sempre. Ele muda conforme crescemos, aprendemos e enfrentamos novas fases da vida. O que dá sentido aos seus dias hoje pode não ser o mesmo daqui a 5 ou 10 anos, e está tudo bem. O erro é acreditar que ele virá pronto e imutável. O acerto é entender que ele é uma construção contínua. No fim, o universo pode não oferecer garantias, respostas absolutas ou promessas de eternidade. Mas isso não significa que nossa vida deva ser vazia. Significa que a responsabilidade e a liberdade estão em nossas mãos. Podemos continuar esperando que alguém ou algo nos diga por que estamos aqui. Ou podemos escolher, todos os dias, escrever essa resposta com as nossas próprias ações. E quando fazemos isso, algo muda. O medo diminui. A confusão dá espaço à clareza. E a vida, mesmo com toda sua incerteza, começa a ter peso, direção e propósito, construindo força mental e um espírito inquebrável. Em um mundo imprevisível, onde perdas, desafios e mudanças chegam sem aviso, a maior vantagem que alguém pode ter não é dinheiro, fama
ou status. É resiliência. É a capacidade de atravessar as tempestades da vida sem quebrar por dentro, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Viktor Frankl chamava isso de otimismo trágico, a habilidade de encontrar esperança e propósito não apesar do sofrimento, mas por meio dele. Não se trata de negar a dor ou fingir que tudo está bem. Trata-se de olhar para a realidade, por mais dura que seja, e escolher não ser destruído por ela. Essa força não é algo com que nascemos. É uma habilidade treinada e, curiosamente, ela nasce justamente daquilo que a maioria tenta evitar: o desconforto, porque é nos momentos de dificuldade, quando somos forçados a sair do piloto automático, que descobrimos do que somos feitos. Pense nos sobreviventes de guerras, doenças terminais ou desastres. Não foram as circunstâncias externas que determinaram quem voltou de pé, mas a capacidade interna de enxergar além da dor, de agarrar-se a algo que desse sentido à luta. Mas como construir essa força, se a vida nem sempre nos dá exemplos extremos para nos despertar? Como treinar um espírito inquebrável no dia a dia, antes que uma crise nos obrigue a aprender à força? O primeiro passo é mudar a maneira como enxergamos os desafios. A maioria vê as dificuldades como punições, sinais de que algo deu errado. Mas e se, em vez de inimigos, os desafios fossem professores? E se cada perda, frustração ou obstáculo fosse um convite para descobrir algo que só pode ser aprendido na dor? Paciência, coragem, compaixão, foco. Esse é o coração da filosofia estoica e também o que sustentou Frankl nos campos de concentração. Ele sabia que não podia controlar o que acontecia fora, mas podia escolher sua resposta interna. Como escreveu, tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude diante das circunstâncias. Essa escolha, repetida diariamente, é o que começa a moldar a resiliência. O segundo passo é ter algo maior do que você mesmo para se apoiar. Pode ser uma fé, uma filosofia, uma missão pessoal ou até uma causa concreta. Pessoas que superam o insuportável quase sempre têm algo ou alguém que as ancora. Para alguns, é a crença em algo espiritual. Para outros, é o compromisso com uma meta, como criar algo que sobreviva a eles ou proteger as pessoas que amam. Essa ancoragem dá perspectiva. Quando a dor parece insuportável, lembrar-se de que você está servindo a algo além do próprio sofrimento dá forças para continuar. Se você ainda não tem essa âncora, comece criando uma. Escreva uma declaração de propósito pessoal. Não algo rebuscado, mas frases simples que respondam: quem eu quero ser quando as coisas ficarem difíceis? E o que eu quero deixar no mundo, mesmo que ninguém aplauda? Essas respostas se tornam uma espécie de bússola, lembrando você de quem é e do que importa quando tudo parece desmoronar. O terceiro passo é praticar diariamente pequenas ações que fortalecem a mente. Resiliência não se constrói apenas com grandes desafios, mas também nos treinos invisíveis do cotidiano. Algumas práticas poderosas. Gratidão deliberada. Frankl, mesmo em meio ao horror, encontrava momentos de beleza. O nascer do sol, uma palavra gentil, a lembrança de um rosto amado. Listar, todas as manhãs, 3 coisas pelas quais você é grato, mesmo que pequenas, ajuda a treinar a mente para enxergar luz em meio à escuridão. Visualização positiva. Frankl sobreviveu em parte, imaginando-se dando palestras no futuro sobre tudo o que aprendeu. Pergunte-se:
Qual imagem de mim mesmo pode me dar forças agora? Visualizar vitórias futuras ajuda a criar um caminho psicológico para chegar lá. Serviço aos outros. Ajudar alguém, mesmo em gestos simples, tira nossa atenção da dor e nos conecta com algo maior. Não é caridade superficial, é uma estratégia de sobrevivência. Quando levantamos alguém, também nos levantamos. Por fim, desenvolver um espírito inquebrável exige aceitar que a dor não é um desvio, mas parte do caminho. Não é possível blindar-se de todas as perdas, críticas ou falhas, mas é possível decidir que cada uma delas terá significado, que cada queda vai gerar crescimento, que cada cicatriz será, no futuro, uma história de força. Pense nas pessoas que você admira, figuras históricas, mentores, ou mesmo anônimos que passaram por algo inimaginável e ainda assim floresceram. Nenhuma dessas histórias é marcada por conforto ou facilidade. O que as torna inspiradoras é justamente a escolha de não quebrar, de continuar, de transformar sofrimento em propósito. Construir força mental não é sobre se tornar insensível, é sobre se tornar profundo, sobre aprender a sentir tudo, a dor, a perda, o medo, sem se perder dentro disso. É sobre manter os pés no chão mesmo quando a vida treme, porque você sabe que o que está dentro de você é maior do que qualquer coisa externa. No final, um espírito inquebrável não nasce de uma vida sem quedas. Ele nasce de cada queda que escolhemos transformar em aprendizado. Ele nasce da disciplina de não nos entregarmos ao cinismo, de recusar o papel de vítima e, em vez disso, assumir o papel de construtor da própria história. Porque a verdade é simples. Não podemos controlar a tempestade, mas podemos decidir quem seremos quando ela passar. E quando entendemos isso, algo muda para sempre. Não ficamos invencíveis, mas nos tornamos inabaláveis. A coragem de sacrificar-se por algo maior. Há uma pergunta que muitos evitam, mas que carrega a chave para uma vida com propósito. Por que ou por quem eu estaria disposto a sofrer? E, se necessário, a morrer. Não se trata de uma questão dramática ou distante. É, na verdade, uma das formas mais poderosas de descobrir o que realmente importa. Porque a maioria das pessoas passa pela vida buscando conforto e evitando riscos, mas no fundo, sabe que essa busca nunca traz satisfação duradoura. A plenitude raramente nasce daquilo que é fácil. Ela surge do que exige entrega, coragem e, muitas vezes, sacrifício. Viktor Frankl, após sobreviver aos campos de concentração, percebeu algo claro. Aqueles que tinham um motivo maior para viver, uma pessoa, uma missão, uma fé, suportavam o insuportável. Quem vivia apenas por si mesmo, sem nada além do desejo de escapar da dor, geralmente quebrava primeiro. Por isso, Frankl defendia que a verdadeira força surge quando transcendemos o eu e nos conectamos a algo maior. Essa conexão pode assumir várias formas: proteger os filhos, lutar por justiça, defender uma ideia, servir a uma comunidade, ou até criar algo que sobreviva a nós. A história está repleta de exemplos. Mahatma Gandhi passou anos na prisão e enfrentou violência brutal para libertar a Índia sem recorrer à guerra. Martin Luther King Jr. sabia que cada discurso poderia ser seu último, mas continuou marchando, pregando e sonhando até o dia em que o silenciaram. Florence Nightingale, durante a Guerra da Crimeia, trabalhou até a exaustão para salvar soldados em condições desumanas, revolucionando a medicina moderna. Nenhum deles buscava conforto,
Eles buscaram significado e aceitaram o preço. E não são apenas figuras históricas que vivem isso. Todos nós, em algum momento, somos chamados a sacrificar algo. Às vezes, não é a vida física, mas a vida que planejamos. Abrimos mão de sonhos pessoais para cuidar de alguém doente. Renunciamos a prazeres imediatos para construir algo maior e mais duradouro. Escolhemos correr riscos, deixar o emprego seguro para criar algo que acreditamos, encarar críticas por defender o que consideramos certo, ou dedicar anos a uma meta que talvez nunca seja reconhecida. O que esses atos têm em comum? Eles despertam algo profundo, uma sensação de propósito que nenhuma vida confortável pode dar. Porque, quando nos dedicamos a algo que vale mais do que nosso próprio conforto, descobrimos um tipo de liberdade. A opinião alheia importa menos. Os obstáculos parecem menores. A dor ganha sentido. É como se, de repente, entendêssemos que o sofrimento, quando direcionado, pode se tornar combustível. Mas como saber o que é digno de sacrifício? Como encontrar essa causa maior que pode transformar nossa vida? O primeiro passo é olhar para dentro e fazer perguntas difíceis. O que me revolta a ponto de me mover? Quem ou o que eu não suportaria perder sem lutar? Que ideia ou projeto eu continuaria perseguindo mesmo sem aplausos ou recompensas? As respostas não vêm de um manual externo. Elas surgem da combinação entre o que você ama, o que você não tolera ver destruído e o que você sente que o mundo precisa. Uma prática poderosa para descobrir isso é imaginar seu próprio funeral, não como algo mórbido, mas como uma ferramenta de clareza. Pergunte-se: o que eu gostaria que as pessoas dissessem sobre mim? Que fui alguém que acumulou bens e passou despercebido? Ou que fui alguém que fez diferença, que defendeu algo, que viveu com coragem mesmo quando era difícil? Essa visão pode revelar a direção do que vale sua entrega. Sacrificar-se não significa viver em sofrimento constante ou abandonar toda a alegria. Pelo contrário, significa trocar prazeres superficiais por uma alegria mais profunda, a alegria de saber que sua vida tem peso e sentido. Atletas treinam até a exaustão, não porque amam a dor, mas porque amam o que a dor constrói. Pais renunciam a sonhos pessoais, não por obrigação, mas porque sabem que seus filhos representam algo maior que qualquer ambição individual. Criadores, líderes e visionários muitas vezes passam por rejeição, crítica e fracasso antes de verem seu trabalho florescer. E ainda assim, continuam, porque a causa fala mais alto do que o desconforto. Essa disposição para o sacrifício também redefine como encaramos a morte. Quando vivemos apenas por nós mesmos, a morte parece o fim absoluto, um ladrão de tudo que consideramos importante. Mas quando vivemos por algo maior, a morte perde parte de seu poder. Nossos atos, nossas criações, as pessoas que tocamos, tudo isso continua, mesmo quando nosso corpo não está mais aqui. É isso que Frankl chamava de autotranscendência, o ato de deixar uma marca que vai além da nossa própria existência. No fim, a pergunta não é apenas pelo que eu viveria, mas também pelo que eu estaria disposto a sofrer. Porque é nas respostas a essas perguntas que encontramos nosso verdadeiro norte. A vida confortável pode nos manter seguros, mas raramente nos dá significado. O significado exige entrega, exige riscos, exige a coragem de sacrificar o fácil pelo essencial. E, paradoxalmente, é quando aceitamos isso que nos tornamos mais vivos.
Porque uma vida dedicada a algo maior pode até ser cheia de lutas, mas também é cheia de algo que a maioria nunca sente: plenitude. Colocando tudo em prática, transformando a consciência da morte em ação diária. Saber que vamos morrer pode mudar a forma como pensamos, mas viver todos os dias com essa consciência é o que muda tudo. Refletir sobre a morte como uma ideia é algo distante, quase teórico. Colocar essa consciência em prática, de forma diária, é o que transforma a nossa vida em algo com propósito e urgência real. Não é sobre viver com medo ou correndo contra o tempo, mas sobre viver com intensidade calma, com escolhas conscientes e foco no que realmente importa. O primeiro passo é simples, mas profundo. Começar cada manhã lembrando-se da sua finitude, não como um peso, mas como um despertador. Antes de abrir o celular ou mergulhar nas obrigações, pergunte-se: e se hoje fosse meu último dia, como eu gostaria de vivê-lo? Quem eu preciso ver? O que eu preciso dizer? Qual é a prioridade verdadeira? Escreva a resposta em um papel, mesmo que seja uma frase curta. Essa pergunta, feita diariamente, muda a forma como escolhemos passar nosso tempo. Aos poucos, ela elimina distrações e destaca o essencial. Outra prática poderosa é o que podemos chamar de urgência tranquila. Isso não significa pressa ou ansiedade. Significa entender que o tempo é limitado e, por isso, escolher com cuidado onde colocamos nossa energia. Muitas pessoas vivem em modo reativo. Respondem a notificações, problemas e expectativas externas, como se estivessem sempre apagando incêndios. A urgência tranquila, ao contrário, exige parar e refletir. O que é realmente importante hoje? Quais atividades contribuem para a vida que quero construir? O que estou fazendo apenas por hábito ou pressão externa? Essa filtragem transforma a agenda de qualquer pessoa. Praticar a consciência da morte também envolve deixar para trás o que não serve mais. Isso pode significar encerrar relacionamentos que drenam energia, abandonar hábitos que corroem seu tempo, ou simplesmente parar de se envolver em dramas que não levam a nada. Muitas vezes temos medo de soltar porque queremos evitar desconforto ou porque sentimos obrigação de manter o que já não faz sentido. Mas, ao lembrar que nosso tempo é finito, fica claro: cada minuto gasto com o que não importa é um minuto roubado do que realmente conta. Outro exercício que pode ser feito uma vez por semana é o da visualização do legado. Reserve alguns minutos para imaginar seu próprio funeral, não como um ato mórbido, mas como um teste de clareza. Pergunte-se: o que eu gostaria que as pessoas dissessem sobre mim? O que eu teria feito, criado ou representado para que minha vida tivesse sido vivida com propósito? Ao responder, você encontra pistas sobre suas prioridades. Talvez perceba que deseja ser lembrado como alguém que cuidou dos outros, ou como alguém que teve coragem de criar algo que fez diferença, ou como alguém que viveu com integridade, sem desperdiçar tempo com superficialidades. Essas práticas não servem apenas para criar reflexão, mas para moldar ação. A cada noite, faça uma pergunta simples: se eu morresse hoje, estaria em paz com a forma como vivi este dia? Não se trata de buscar perfeição ou produtividade constante, mas de avaliar se suas escolhas refletiram o que você valoriza de verdade. Com o tempo, essa pergunta cria uma espécie de bússola interna. Dias passados, apenas em distrações, passam a incomodar, enquanto dias vividos com presença e conexão deixam uma sensação de paz. Transformar a consciência da morte em ação também exige colocar amor e conexão no centro. Afinal, quase todas as pessoas que enfrentaram a morte relatam que, no fim,
Não foram bens materiais, conquistas superficiais ou números em uma conta bancária que importaram. Foram as pessoas. Foram os momentos de verdade com amigos, parceiros, filhos e até desconhecidos. Se o tempo é curto, cada gesto de amor importa. Cada abraço, cada conversa profunda, cada demonstração de gratidão se torna parte do legado que deixamos. Além disso, é fundamental alinhar sua vida com uma causa ou propósito maior. Não precisa ser algo grandioso ou público. Pode ser criar algo que ajude outras pessoas, cuidar de alguém, expressar sua arte, ou simplesmente ser um pilar de força e bondade para aqueles ao seu redor. Quando vivemos para algo além do nosso próprio conforto, encontramos motivação para enfrentar dificuldades e coragem para continuar mesmo quando tudo parece pesado. Para tornar isso prático, crie 3 hábitos que sustentem essa filosofia. 1. Reflexão matinal. 5 minutos. Escreva todos os dias. Posso morrer hoje. Como quero viver? Escolha uma ação essencial para o dia com base nisso. 2. Eliminação semanal. 10 minutos. Uma vez por semana, reveja sua rotina e identifique o que pode ser cortado. Tarefas, distrações, obrigações que não têm peso real. 3. Revisão noturna. 3 minutos. Antes de dormir, pergunte-se: se este fosse meu último dia, vivi de forma que me deixaria em paz? Use a resposta para ajustar seu amanhã. Quando esses rituais se tornam parte da rotina, algo muda silenciosamente. Você começa a dar mais valor ao tempo, não como um recurso a ser gasto, mas como a própria essência da vida. Você começa a dizer não para o que não importa, sem culpa. E, acima de tudo, começa a construir uma vida que, mesmo que acabasse amanhã, teria sido significativa. No final, o objetivo de lembrar que vamos morrer não é viver com pressa, é viver com presença. É trocar a distração pela intenção, a superficialidade pela profundidade, o medo pelo foco. É transformar cada dia em algo que, sozinho, já valeria a pena, mesmo que não houvesse outro. Quando passamos a viver assim, não tememos tanto a morte, porque, independentemente de quando ela chegar, saberemos que vivemos de verdade, não esperando pelo momento certo, mas aproveitando o único momento que sempre tivemos, este.